Boa noite. É uma alegria ter você conosco novamente para a continuação do estudo do livro de Jó. Nós hoje vamos começar o segundo ciclo de discursos do livro, né? A gente sabe que são 3 ciclos e mais a resposta de Deus. Então a gente vai hoje explorar, seria a tréplica, né? Jó fala e faz replica, Jó faz a tréplica ou a réplica, e agora a tréplica, bom, você decide, né? Mas na verdade é a segunda vez que ele vai falar, e as respostas de Jó a gente vai deixar para a semana que vem, mas hoje a gente vai fazer uma revisão da parte de Jó que a gente já estudou até agora, e vamos começar no segundo ciclo com a fala de Elifaz, tá bom? Em relação ao que Jó já disse para ele, seria tréplica, né? Nós temos alguns motivos de oração, alguns motivos. Nós somos em oração, não é? Oportunidade de gratidão por pessoas que repetem, pedir para pessoas que estão enfermas. E nós temos hoje uma notícia triste de um amigo de nosso filho, esposo de uma colega de faculdade, que teve um acidente muito grave. E nós estamos orando pela vida dele, e é muito grave o estado dele, e a gente pede a Deus, não é? Para que, caso Deus tenha esse poder de reverter toda a situação, mas caso isso não aconteça, é que possa consolar a família, né? Eu tenho também uma prima no Rio de Janeiro chamada Nilda, precisa da nossa oração, ela está naquela fase de tratamento, radioterapia, quimioterapia, está trabalhando, está animada, mas a gente sabe que quando a mulher enfrenta esse problema, é sempre uma aflição, uma preocupação. Vamos orar pela Nilda, não é? Nós temos também uma irmã do Rio de Janeiro, Thaís, que coopera conosco. Ela e seu esposo ganharam uma filha, não é? Um bebê. Então nós vamos agradecer a vida deles também e continuamos orando por você que está nos assistindo. Agradecemos a sua presença conosco. Vamos orar nesse instante? Senhor, muito obrigado por esses momentos, e ainda assim temos orações que são orações de pedidos agudos, de momentos de angústia, como estão enfrentando essa família do acidente do amigo do Isaac, do nosso amigo, nosso irmão em Cristo. Entregamos nas tuas mãos todos eles e a vida dele também. Pedimos também pela vida da Nilda, minha prima, abençoa a ela, as suas irmãs, a sua mãe, Elisete, minha prima, que tanto ajudou lá no período que nós enfrentamos com a doença de Dorcas, no Rio de Janeiro. Obrigado pela vida dela também, seu esposo, seu filho. E agradecemos também a vida de Thaís, a bebê que chegou, seu esposo, toda a família. Louvamos a Deus pela vida deles. Continua abençoando os irmãos da nossa igreja, continua abençoando também, Senhor, os nossos planos, as expectativas para esta semana, para o final do ano. Entregamos nas tuas mãos. Pedimos também por esse momento que seja produtivo de estudo da tua palavra. Nós agradecemos, oramos por todos aqueles que estão conosco nessa expectativa, abençoando as suas vidas. Pedimos que tu abençoes as suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E no 53 nós temos cantado cerca de 3 hinos, né? Que a gente pode até depois descobrir outros que falam de dificuldades enfrentadas e da superação dessas dificuldades, que é a temática em torno da qual o livro de Jó se baseia, não é? A superação de fases agudas da vida, né? E esse hino 53 diz: junto ao coração de Deus, melhor maneira de enfrentar qualquer situação, não é? Vamos cantar conosco 53 de Salmos e Hinos, junto ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus, há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falas. Jesus em quem confio é para mim os seus caminhos sempre a
salvos ao coração de Deus. Vem junto ao coração de Deus, a um lugar de amor, que toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração, atende, cessos pecares teus, com Cristo estando junto ao coração de Deus. Ó coração, atende, cessa os penares teus, com Cristo estando junto ao coração de Deus. A gente não imagina, né? O quão junto ao coração de Deus nós estamos com Cristo, não é? A Bíblia diz isso de maneira clara em João 17, né? A nossa comunhão é com o Pai por meio de Cristo Jesus. A nossa comunhão com Deus define o que é ser igreja. E o que torna o testemunho da igreja eficaz no mundo é essa comunhão. A Bíblia diz que só por meio da constatação dessa realidade é que a igreja tem autoridade para proclamar o Evangelho, não é? Vamos ler Jó capítulo 15. Nós vamos ler naquele nosso estilo, né? De 2 em 2 versículos, nós e a congregação. Aqui você pode acompanhar. Nós hoje vamos fazer uma revisão. Você vai sentir falta na revisão, não é? Da parte referente à Bildade, o discurso de Bildade e a réplica de Jó. Porque a gente já tinha feito uma revisão dessa parte específica, né? Então hoje nós vamos fazer uma revisão mais atrás no livro, pulando a parte de Bildade, avançando em relação à parte final do primeiro ciclo, para que fique a deixa que a gente precisa para analisar o capítulo 15 que a gente vai ler agora. Tá bom? Jó capítulo 15, de 2 em 2 versículos, nós vamos ler com a gente. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encher-se-á a si mesmo de vento oriental? Ardendo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita, tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a ele devida. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós. Sou eu 10. Sou eu? Desculpem. Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Porque te arrebata o teu coração, porque flamejam os teus olhos. Para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Qual é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, mostrarei, e o que tenho visto te contarei, o que os sábios anunciaram, que o ouviram de seus pais e não o ocultaram. Aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos que se reservam para
tropeçou. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, e sim que o espera a espada. Pouco anda vagueando, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja. Porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente atrás da grossura dos seus escudos. Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém deveria morar, que estavam destinadas a se fazerem montões de ruínas. Por isso não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus será arrebatado. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta se lhe consumirá antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira, pois a companheira dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas de suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Nós vamos esmiuçar esse discurso de Elifaz, que na nossa conta aqui, né, é a sua tréplica, né? Depois que ele falou, ele não teve outra chance, a não ser. Agora, este é o primeiro discurso do segundo ciclo dos discursos, né? Dê uma olhada no slide, revisão, olha aí os diálogos. Nós temos uma primeira rodada, nós temos uma segunda rodada, nós temos uma terceira rodada de discursos, tá? Essa primeira rodada que você vê, você que está conosco no YouTube, quem está no Face depois recorre ao YouTube, vai ficar gravado lá, aliás, fica gravado nos dois, né? Dê o seu ok, viu? Então, se inscreva no nosso canal, queremos chegar aos 500 mil, né? Propagandazinha light. Então, essa parte em vermelho que você está vendo, nós já cobrimos, nós já estudamos, né? Capítulos 4 a 6, discurso de Elifaz, 6 a 7, resposta de Jó. Capítulo 8, discurso de Bildade, 9 a 10, resposta de Jó. Capítulo 11, Zofar, 12 a 14, resposta de Jó. Nós estamos agora nessa segunda rodada, lendo o primeiro capítulo do segundo ciclo de discursos. Lemos o discurso que ele faz. Continuando a nossa revisão, lembram que a fala, os amigos chegam à casa de Jó, ficam uma semana em silêncio, respeitando o sofrimento, a calamidade que se abateu sobre a vida de Jó. É muito interessante, a gente tem que ler o livro de Jó com cuidado para a gente não desprezar os amigos, né? No sentido de achar que eles eram não, eles tinham uma tremenda capacidade de empatia, né? de conviver com Jó no momento do seu sofrimento, entendeu? Respeitaram o que aconteceu e ficaram uma semana em silêncio até que Jó é que deu o início, né, à conversa com o seu desabafo. Está aí. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Nós fizemos um esquema para você lembrar como foi, né? Amaldiçoa. No capítulo 3, ele amaldiçoa o dia do nascimento, do versículo 3 ao 10. Pede a morte, do 11 ao 19. Deplora a própria vida, do 20 ao 23. E termina com um lamento, do 24 ao 26. Vamos ver? Jó diz assim: pereçam o dia em que nasci, a noite em que fui concebido. Aí um paralelismo, a gente já explicou isso no hebraico, né? A poesia hebraica trabalha com o que a gente chama de paralelismo, porque na verdade ela põe dois termos que têm semelhança,
que guardam um sentido, não é? Parecido, semelhante. Então aqui se ele fala do dia e da noite, pereça o dia em que eu nasci, pereça a noite em que fui concebido. Converta-se em trevas o dia em que nasci, apoderem-se densas trevas. Não olhe Deus para ele, não entre na conta dos meses, não resplandeça sobre ele a luz, seja estéril e sem alegria. Reclamem-no as trevas, escureçam-se as suas estrelas, sombras de morte sobre ele, espere luz e não vem. Então a gente esquematizou mais ou menos o discurso de Jó nessa parte inicial do capítulo 3. E aí ele vai dizer por que ele está contra o dia que ele nasceu. Porque não fechou as portas do ventre de minha mãe. Então Jó, nesse discurso, ele deseja não ter nascido, não é? Porque não morri, porque não expirei, paralelismo, né? Porque receberam-me joelhos, porque seios me amamentaram. Eu estaria deitado e quieto, dormiria em descanso, não é? Com reis e conselheiros nos mausoléus, nos grandes mausoléus dos reis e conselheiros mortos, com príncipes nas casas cheias de ouro, mausoléus, as pirâmides, né? São grandes mausoléus, cheios, aliás, há pouco tempo, 98 anos do achado de Tutankhamon, né? Foi um primeiro grande achado, intacto o lugar, né, da morte desse faraó menino, não é? Com um aborto oculto não teria existido, como um aborto oculto eu não teria existido, né? Como infantes que não vieram à luz, sempre, né, trechos em paralelismo. Ali, o que ele vai dizer? No terceiro slide, pereçam a noite e o dia, ali os ímpios cessam de inquietar, ali os encarcerados juntos repousam, é o que Jó vai dizer, né? Pereçam o dia que eu nasci, tudo espante, pereçam a noite em que nasci, não veja as pálpebras da manhã. Aí, quer dizer, ali na morte, o pequeno e o grande estão. Ali na morte, o servo está livre do seu senhor. Então não tem como receber mais ordens, né? Tá? Por que, e Jó vai perguntar aqui na continuidade do seu discurso, se concede luz ao aflito, vida aos amargurados de alma? Por que esperam a morte sem que venha? Cavam em procura de mais tesouros. Regozijam-se em extremo, exultam ao achar a sepultura. Jó está chamando aqui a sepultura de tesouro, né? Então, por que se concede luz ao homem cujo caminho está escondido? A quem Deus cercou de todos os lados. Quando Jó começa a mencionar Deus no seu desabafo, os seus amigos se escandalizam, né? Esse atrevimento de Jó, que na verdade é o atrevimento que a gente já classificou ali como um atrevimento legítimo que nós temos em função do que Cristo conquistou para nós, não é? Nós sempre lembramos o capítulo de Hebreus, o versículo de Hebreus que diz: Jesus Cristo conquistou para nós um caminho que atravessa o véu, que vai e penetra os santos dos santos, aonde nós entramos com ousadia. É isso que a gente vê na vida de Jó, que os amigos estranhavam, né? Por que se concede luz ao homem a quem Deus cercou de todos os lados, né? Vem suspiros com minha comida, com a água se derramam meus suspiros. Se eu morresse, estaria deitado e quieto, dormiria em descanso. O que temo me sobrevém, do que tenho medo me acontece. Não tenho repouso, nem estou quieto, não tenho descanso e me vem inquietação. A característica que Jó atribui a si mesmo, como um homem a quem Deus cercou de todos os lados, né? E aí Jó termina, quando Jó termina esse seu desabafo, vem ele faz, que é o amigo que a gente vai rever hoje, não é? Mas ele entra com o seu discurso, né? Então nós estamos lá atrás, ainda no primeiro discurso que ele faz, fazendo essa revisão para você, não é? Hoje eu distribuí um link para uma porção de gente, que há muito tempo eu não mandava, mas se você está conosco, você está aproveitando a revisão que a gente está fazendo, né? Então no capítulo 4, ele interpela Jó. Jó, quando você é atingido, fica apavorado, né? Você foi atingido, então você não pensa no que fala, você se apavora, né? E ele destaca as falhas de Jó, ele faz no seu primeiro discurso: Jó,
você está sem confiança, você está sem esperança, você está sem inocência e você está sem integridade. Abra em Jó 4, de 6 a 11. De um modo geral, é isso que ele faz, está dizendo. Você vai ver com mais detalhe aí. A gente está dando uma panorâmica aqui, né? A visão que ele faz, pode um mortal ser justo diante da visão que ele faz. Ele vai nessa fase agora no seu segundo discurso, não é? Eles atribuem falta a Jó. Aliás, eles já chegam com isso no coração, porque eles acham que a calamidade que se abateu sobre Jó foi tão tremenda, tão terrível, sequencial, perda dos bens, perda da família, perda da saúde. Eles só podem ver isso como um peso da mão de Deus sobre a vida de Jó, como uma maldição, como um castigo, né? E não é isso que a Bíblia afirma, não é esse o conceito que a Bíblia estabelece como princípio, né? Então, desdobramento do argumento final de ele faz: se Deus atribui imperfeições a anjos, quanto mais a homens. Ele vai repetir isso hoje, preste atenção, não é? Então eles censuram Jó, não é? Achando que nele realmente há falhas, né? E continua a argumentação que ele faz em Jó capítulo 5, duras exortações a Jó e alcunha de insensato e tolo. Grita Jó para ver quem te responde, né? Ele dá um conselho a Jó: olha, quanto a mim eu buscaria a Deus. Eles acham que falta a Jó buscar a Deus de coração aberto, com sinceridade, e não com aquele atrevimento e aquela ousadia dos discursos de Jó, né? Ações específicas de Deus. Deus faz coisas grandes e insondáveis, Jó. Ele faz sempre falando para Jó, sempre dando uma lição, um tom professoral, que a gente vai ver que ele vai continuar no discurso de hoje, né? Benefícios da disciplina que Deus concede. Bem-aventurado aquele a quem Deus disciplina. Para os amigos de Jó, Jó está sendo disciplinado por Deus, né? Suposições que ele faz em relação a Jó. Lá no seu primeiro discurso, quando chega a sua vez, você perde a paciência ao ser atingido, você fica bravo. E nós rebatemos com Tiago 5, lembra? A gente não vai ler? Lá atrás nós lembramos que Tiago aponta Jó como o símbolo da paciência, né? E paciência não é a pessoa ficar passiva. Paciência é uma atitude de enfrentamento de qualquer coisa que aconteça na sua vida, seja desfavorável. A gente pensa que a pessoa paciente é aquela pessoa passiva que não faz nada, pelo contrário. Principalmente na hora da situação da aprovação, da situação desfavorável, a pessoa então tem iniciativa. É esse o símbolo, é isso que Tiago tem a falar de Jó, contradizendo o que ele afirma sobre Jó. Pense bem, Jó, será que algum inocente chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Aí nós colocamos o versículo de Eclesiastes, que diz: olha, quando acontece uma tragédia, ela acontece tanto para justo como para injusto. Então, cai por terra esse raciocínio, né, aliás, tem religiões inteiras montadas nessa ideia, né? Já mencionamos aqui a lei da causa e do efeito, né? Causa e efeito, gente, é a lei da física. Na questão da graça de Deus, do perdão, não existe causa e efeito, né? Pode um mortal ser justo de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Basta ser justificado pela fé, né? Nós dissemos, o que nós dissemos? Dissemos até na semana passada, né? Todos os crentes do Antigo Testamento foram justificados por fé. Ninguém no Antigo Testamento foi justificado porque obedeceu a lei de Moisés, que a lei de Moisés, nem Moisés obedeceu. Então a Bíblia diz: Abraão é justificado por fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo desenvolve essa frase lá do Antigo Testamento, na carta aos Romanos, e ele desenvolve exatamente a principal contradição desse argumento que ele faz, que é a doutrina da justificação pela fé. A carta mãe da reforma, né? A carta baseada na qual Lutero estava pregando quando o pessoal começou a questionar o que ele estava dizendo nas suas aulas, né? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Aquele exagero que nós dissemos, né? O exagero dessa comparação, né, que eles fazem, até os anjos Deus atribui imperfeições. Os anjos não são
pecadores, os anjos não são imperfeitos, são criaturas de Deus apenas diferentes dos homens, que os homens Deus criou a sua imagem e semelhança. Os anjos Deus não criou a sua própria imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, o que Deus disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque Deus assumiu a condição de homem. Então, por isso que só o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Eles estão diminuindo demais, exagerando demais nessa questão, na verdade, forçando um pouco a barra, né? Vamos usar essa expressão, para enquadrar Jó dentro da visão limitada dele. Né? Suposições ele faz em relação a Jó. Ele é um homem sem juízo. As projeções e conselhos que ele faz. A gente não vai se deter nisso, porque a gente já viu, não é? Mais ou menos em linhas gerais. Tá? Resposta de Jó a ele faz. A resposta de Jó é um desabafo com Deus, o que mais escandaliza os amigos, né? Um desabafo com os amigos, e Jó no final diz assim: denuncie meu erro. Denuncie meu erro. Na resposta de Jó ele faz, ele desabafa com Deus, ele tem queixa contra Deus, ele se declara sem socorro, sem ajuda dos amigos, né? Flechas cravadas, terrores de Deus por todos os lados. É o desabafo de Jó com Deus que escandaliza os amigos, né? Ele se declara sem socorro: eu estou esmagado, eu não nego a palavra de Deus, mas eu estou esmagado, sem ajuda dos amigos, como fontes que mentem. Eu já faço aquela comparação, né? Daqueles rios, daquelas fontes que só existiam na estação das chuvas. As caravanas vinham e quando procuravam as fontes, se enganavam com elas, porque elas tinham secado. Jó está dizendo, né? Reclamando dos amigos que o consolo que ele esperava não vem. E no final ele diz: mostrem meu erro. Claro que Jó se declara e se considera pecador. Só que os amigos de Jó estão supondo que Jó tem uma carga a mais do que o pecado que é comum a qualquer um, não é? Vamos lá? E Jó continua essa opção, no slide, continua. Espera de si e faz uma essa resposta de Jó. Ele faz, certo? Nós agora pulamos para o discurso de Zophar, porque a gente vai usar o discurso de Zophar como a deixa para a gente então retomar no segundo ciclo do discurso, tá bom? Discurso de Bildad, numa outra oportunidade a gente vai voltar a ele para revê-lo. Nós pulamos porque já havíamos feito uma revisão sobre o discurso de Bildad, né? Zophar vai chamar Jó de tagarela no capítulo 11 e supõe o efeito da fala de Jó. Não se dará resposta ao palavrório, terá razão ao tagarela. Lembrando que essa palavra de Zophar, ela vai vir em cima da resposta de Jó ao discurso de Bildad, certo? Então ele acha que Jó é um tagarela. As tuas pérolas vão calar os homens, vai zombar sem que seja envergonhado, ele diz para Jó. Então Zophar interpreta o que Jó disse, dizendo que Jó afirma ser pura a sua doutrina e ser ele limpo diante dos olhos de Deus. Zophar está acusando Jó de se autodeclarar limpo diante de Deus, né? E diante dessa suposta afirmação de Zophar, que é isso de ser puro diante de Deus, Zophar está colocando na boca de Jó. Não é que Jó tenha dito isso. Ele supõe que Jó se considera puro, porque ele não assume que o castigo, que o que aconteceu na vida dele é um juízo de Deus. Os amigos de Jó acham que o que aconteceu com ele, Jó, é um juízo específico de Deus. Deus é tão puro, Deus é tão santo, que só pode ter sido uma falha na vida de Jó que tenha provocado o que aconteceu, né? Então, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, Zophar dizendo para Jó, né? Jó, falasse Deus e abrisse os lábios dele contra você, te revelasse os segredos da sabedoria, a verdadeira sabedoria que é multiforme. O livro de Jó é considerado um gênero de sabedoria. Os discursos dos amigos de Jó estão dentro dos discursos de sabedoria. Então eles, vez por outra, entram
nesse terreno e cobram de Jó que tivesse ou que conhecesse. Hoje, no discurso de novo de Elifaz, a gente vai ver essa cobrança, né? E nós já dissemos que Jó, dentro da sua, de modo natural, Jó já demonstrava o conhecimento que ele tem da sabedoria de Deus. Tanto que a gente pode dizer que os discursos de Jó são teológicos, puramente teológicos, né? E os discursos de Davi são relativos, né? Eles pegam aqui as noções daquilo que eles sabem, arranham essa sabedoria que eles reclamam, né? E a gente até mencionou aquele texto da carta aos Coríntios, que Jesus Cristo se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, né? E o texto que Paulo diz nesse contexto, que o Espírito Santo é em nós a mente de Cristo, né? Então a sabedoria de Deus a gente pode privar dela, né? Não assim como se fosse algo que a gente buscasse, como o gnosticismo dizia no tempo do início da história da igreja. O gnosticismo era uma seita, uma ameaça para a doutrina da igreja de fora para dentro da igreja. E eles pregavam um conhecimento que era esotérico, que poucos atingiam, só alguns iniciados podiam atingir. Paulo diz: Jesus se nos torna da parte de Deus sabedoria. Justificação, redenção, ele diz isso na primeira carta aos Coríntios, logo no início. E logo depois, no capítulo 2, depois que Paulo dá uma aula sobre o Espírito Santo, ele diz que nós temos a mente de Cristo, ou seja, o Espírito Santo em nós, não é? Nos proporciona ter a sabedoria de Deus. Então, eles estão enganados em relação a Jó, não é? Zofar, sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida a parte da tua iniquidade, ele diz para Jó. Deus podia pisar ainda mais em você, Jó, mas ele vai, assim, dar uma oportunidade para você, esquecendo um pouquinho da tua iniquidade. Deus não esquece a iniquidade, o preço da iniquidade foi pago, não é? Deus não faz peso, né? Ele não faz uma fração de quarta parte, oitava parte, dízimo da iniquidade. Não. A nossa iniquidade foi toda ela paga pelo sacrifício de Cristo na cruz. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? O desafio de Zofar para Jó, né? Passa a discorrer sobre os... Olha, Jó, agora Zofar vai dar para Jó uma aula, né? Com as alturas dos céus, a sabedoria de Deus é como a altura dos céus. O que você pode fazer? A sabedoria de Deus é mais profunda que o abismo. O que você pode saber? A medida de Deus é mais longa do que a terra, é mais larga que o mar. Se ele passa, prende a alguém, chama a juízo, quem pode impedir? Essa é a argumentação de Zofar com Jó, a aula que Zofar pretende dar a Jó. Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço Deus vê a iniquidade. E aí Zofar conclui o seu discurso, né? O homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascerão. Essas frases assim dos amigos de Jó acabam se encaixando em Jó, né? Porque se ele está mencionando que o homem estúpido vai se tornar sábio, ele pode até não estar chamando Jó de estúpido, mas se ele cobra de Jó uma sabedoria que ele acha que Jó não tem, que Jó desconhece, que Jó precisa aprender, que Jó é equivocado, não é? Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, o Zofar dizendo para Jó, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. É isso que o Zofar acha, que falta a Jó. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos, deles só terás lembrança, como as águas que passaram, a tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Realmente o livro de Jó termina com Jó sendo consolado do seu sofrimento e compensado pelo que tinha acontecido, só que não é pelas razões que os amigos de Jó expõem, não é? Mas por outras razões antecipadamente já definidas como justificação pela fé na vida de Jó, não é? Não está vendo na vida de Jó lei de causa e efeito, um toma lá da cá, uma balança ora num lado, ora no outro. Nada disso está acontecendo com Jó, como supõem os amigos dele, né? Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo. Zofar projeta para Jó um futuro, caso Jó seja enquadrado naquilo que ele propõe, que falta a Jó para que Jó possa ser
justificado, né? Supõe Zofar, né? A resposta de Jó, não é? Na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Essa frase de Jó é lapidar, né? Convosco morrerá a sabedoria. Jó está dizendo, né? Tem dois sentidos, né? Vocês matam a sabedoria, né? Vocês estão matando a sabedoria, ou vocês são tão sábios, mas tão sábios, que a sabedoria só vai morrer quando vocês morrerem. Enquanto vocês forem vivos, né? Então também eu tenho entendimento como vós, não vos sou inferior. Quem não sabe essas coisas? Eu sou irrisão. Jó está dizendo isso, né? Irrisão é uma coisa que não vale nada. Jó está dizendo, parece que para os meus amigos eu sou irrisão. Eu não tenho nenhum valor. Eu que invocava a Deus, ele me respondia, o justo e o reto servem de irrisão. Jó aqui não está se auto-justificando, mas o que a Bíblia diz lá no início sobre Jó? Como que Jó apresentou, como é que Deus apresentou Jó para Satanás? Meu servo Jó, reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Não é que Jó fosse perfeito, mas justo, justificado pela fé. Nesse sentido, ele era, né? Nós até lembramos o Salmo 16, os notáveis. Os justos são os notáveis, não é? Nos quais o Salmo 16 diz que ele concentra a atenção dele. Né? O pensamento que está seguro, desprezo para o infortúnio de Jó. Né? Um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam, as tendas dos tiranos gozam paz, que provocam a Deus estão seguros. Essa é a resposta de Jó a Zofar. E por aí vai. Né? Agora Jó quem passa a discorrer sobre a providência de Deus, respondendo a Zofar. Na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo gênero humano. O ouvido não submete a provas palavras, com o paladar provas comidas. Jó desafia os amigos a ouvir direito, né? A ponderar sobre aquilo que é realmente que vem da parte de Deus, né? Passa a dizer do que Deus em sua soberania é capaz. Está a sabedoria com os idosos, na longevidade do entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria, a força, o conselho e o entendimento. Assim então, termina a resposta de Jó a Zofar, e aí a gente vai entrar agora na tréplica de Elifaz a Jó. Tá certo? Elifaz o temanita tréplica a Jó diante da argumentação dele contra Deus. Jó, ele no versículo final do capítulo, vamos dar uma lida aqui, abra sua Bíblia em Jó, no capítulo 14, ele termina de uma maneira peculiar, aquela maneira peculiar de Jó, que é a maneira atrevida dele falar com relação a Deus, né? Vamos ler aqui Jó 14, a partir do versículo 20. Tu prevaleces para sempre contra ele, contra o justo. Jó aqui está desabafando com Deus, não é? E ele passa, muda-lhes o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe, são humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. Então Jó aqui se refere ao ser humano como um todo, não é? Na questão da sua insignificância diante de Deus. Aqui, ó, é o versículo 14 que é a deixa para a gente compreender esse final do capítulo 14 de Jó. Jó 14, 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. E aí ele vai falando de si, do ser humano, da fragilidade do ser humano, não é? E ele termina dizendo isso. Então, pelo fato de dizer a respeito do ser humano, o modo como Deus trata o ser humano, não é? Ele escandalizou mais uma vez os seus amigos, não é? Então ele entra com a sua tréplica, ele, segundo o discurso dele, argumentando
com Jó por causa dessa fala de Jó do capítulo 14. Como o monte que se esborou e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebentam o pó da terra, destróis a esperança do homem. Tu prevaleces. Isso aqui, olha, gente, perdoe-me. O que eu estou dizendo é o que Jó fala no seu discurso final. Eu botei aqui um título, por favor, esse título aí me despistou, né? Eu estou lendo aqui o que Jó fala no capítulo 14, para que ele possa falar em seguida. Como o monte se esborou e se desfaz, e a rocha se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, destrói a esperança do homem. Quem está dizendo é Jó, que Deus destrói a esperança do homem. Por isso que Jó vai escandalizar os seus amigos. Ele está dizendo isso com respeito a Deus. Do mesmo modo que o monte se esborou e se desfaz, a rocha se remove do lugar, as águas gastam as pedras, Deus destrói a esperança do homem. Essa é a palavra final de Jó, em Jó 14. Tu, Deus, prevaleces para sempre contra ele, contra o homem. O homem passa, muda-lhes, Deus muda o semblante do homem, despede o homem para o além. Os filhos desse homem recebem honras, e ele não sabe porque ele morreu. São humilhados os filhos desse homem, e ele não percebe porque ele morreu. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo, o ser humano, e só a seu respeito sofre a sua alma. Então é uma espécie de condição de abandono que Jó se vê nela, e ele acha que Deus é responsável por isso. Aliás, nós já comentamos aqui que os amigos de Jó reclamam dele, mas Jó está se colocando na condição daquilo que os amigos estão dizendo dele. Os amigos não estão dizendo que ele está sendo punido por Deus, então Jó se coloca como alguém que está sendo punido por Deus. Embora ele se saiba que não é isso, porque não há razão que os amigos dizem, que eles acham que Jó pecou e por isso está sendo punido, e mesmo isso não tem fundamento teológico, não é? Que Deus trata alguém conforme o seu pecado, não é? O que a gente diz lá? A gente já mencionou esse versículo aqui, de 2 Coríntios 5, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus não joga na cara dos homens as suas transgressões. Confiou à igreja a palavra da reconciliação. Hoje a gente pode João também. O que João diz? Jesus Cristo não veio para julgar, ele veio para salvar. Entendeu? Então, agora sim, querido, ele questiona a capacidade de Jó em ser sábio. Mediante essa fala de Jó, o que disse ele faz? Então respondeu, ele faz a maneira, porventura, dará ao sábio em resposta, ciência de vento? Então Jó não sabe, não é? Porque um sábio não dá em resposta ciência de vento, e o que o Jó está falando é ciência de vento. Encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras de que nada servem e com razões de que nada aproveitam. Ele entra na sua tréplica dizendo isso. Jó, cadê a sabedoria? O sábio responde com ciência de vento. Ele não argue com palavras que nada servem, com razões que nada aproveitam, tá? Ele denuncia o efeito da atitude de Jó. O que ele faz? Jó, você está tornando vão o temor de Deus. Você está diminuindo a devoção devida a Deus. A tua iniquidade está ensinando a tua boca. E você escolheu a língua dos astutos, Jó. Ele então acusa Jó de alguém que não tem sabedoria, de alguém que é astuto. Jó escolheu a língua dos astutos. A argumentação de Jó, Deus, tá? Na ideia de ele faz, não faz sentido. A tua própria boca te condena e não eu. Os teus lábios, Jó, testificam contra ti. Essa é a fala que ele faz no seu segundo discurso. Acusa Jó de se pressupor mais sábio do que todos. Ele faz agora, vai retornar para o tema da sabedoria, acusando Jó de se achar mais sábio que todos. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Foste formado antes dos outeiros, Jó? Ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Quer dizer que só você é sábio? Jó nunca teve a intenção de pensar nisso, né? Mas ele faz
enxerga isso nas palavras de Jó. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos. Encanecidos, aqueles que têm cães, né? Que por causa da sua idade e da sua experiência são sábios. Muito mais idosos do que teu pai. Lembrando que ele faz de Temã, não é? Então ele está dizendo que entre o povo dele também tem gente sábia, Jó. Não é só você que é sábio, não. E ele faz a meta que Jó despreza as boas palavras dos seus amigos. Está aí nos lábios. Não é? Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigiu. Já pensou, gente? Ainda bem que os amigos de Jó estão, não é, dirigindo a ele suaves palavras. Não é? Ainda bem, se ele faz, não fala isso, eu ia até achar que não eram, né? Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Será que ele acha que os discursos dele são consolações de Deus para ele? Porque te arrebata o teu coração? Ele acha que o coração de Jó está enganando ele, não é? O está arrebatando, porque flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca, aquilo que nós dissemos aqui, né? A entidade, o desabafo de Jó com Deus soa para os amigos deles como um atrevimento, né? A gente hoje, uma coisa tão simples que a gente, como evangelho, a gente aceita, a gente crê que é a certeza da salvação. Às vezes as pessoas dizem a gente que é uma pretensão nossa, que é um atrevimento nosso, uma coisa tão clara na Bíblia, né? Então, às vezes a gente é acusado por essas afirmações, né? A principal afirmação da nossa fé é essa, né? E aqui ele está dizendo, né? Você se volta contra Deus e deixa sair tais palavras. Então, as convicções de Jó, o desabafo de Jó, as palavras de Jó, para eles, elas são ofensivas contra Deus, né? Agora ele vai dar uma aula sobre Deus, né? Ele vai dar uma aula sobre Deus, repetindo o argumento desgastado, aquele que eu falei, que ele falou lá no início, que é o homem para que seja puro, Jó. Você ainda não aprendeu? Como você dissesse isso? Eu já falei isso com você uma vez. O que nasce de mulher para ser justo, Jó? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Né? A gente mencionou aquele versículo de Amós, nós estamos estimulando a nossa igreja, eu estimulo você também a ler os profetas menores. Né? Há um versículo de Amós que diz que Deus não faz nada sem revelar de antemão aos seus servos, os profetas. Então Deus, ele confia sim nos seus santos. Claro que Deus sabe das nossas fraquezas, né? Mas ele confia e compartilha e usa os seus servos como seus porta-vozes, né? Então é um exagero. Deus não confia nem nos seus santos. Deus não é criança, né? É onisciente, sabe todas as coisas. Nem os céus são puros aos seus olhos. Um exagero, né? Uma versão, né? Quando menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. A expressão, não é? Ele faz para Jó, né? Então o homem se sorve a iniquidade. Por isso que o homem, ele não é confiável diante de Deus. Ele está fora de foco, né? Na maneira, é claro que ele tem razão em dizer que todo homem é pecador, né? Mas o justo diante de Deus, aquele que é chamado para a comunhão com Deus, aquele a quem Deus usa, né, no seu ministério, né? Deus sabe lidar com ele, o justifica pela fé e tem confiança nele. É barro na mão de Deus, né? Continua num tom professoral, supondo transmitir sabedoria de anônimos sábios. Agora, aqui ele vai falar do que ele aprendeu, sem dizer a fonte, né? Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. Vamos ouvir, né? O que os sábios anunciaram, que o ouviram de seus pais e não ocultaram, aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Então, ele está aqui dizendo que há uma sabedoria que vem de arcanos, né, quase que indefinida, e Jó precisa dar ouvidos a essa sabedoria, né?
Todos os dias o perverso é atormentado no curto número de anos que se reserva para o opressor. Agora a temática ele faz é sobre o perverso. Será que ele está enquadrando o Jó nesse time? Não é? Eu creio que sim, né? O sonido dos horrores está nos ouvidos do perverso. Na prosperidade lhe sobrevém um assolador. Será que é esse o caso? Ele está dizendo que Jó era próspero e o assolador veio, não é? Veio, se abateu sobre a vida dele. Será que é isso? Não crê que tornará das trevas, e sim que o espera a espada. Por pão anda vagueando, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado à mão. Isso é uma aula sobre as agruras, as provações pelas quais o perverso passa, né? Eu acho que ele está enquadrando Jó nisso aí. Assombram-no a angústia e a tribulação. Jó está angustiado? Jó está atribulado? Tá. Então será que, pelo raciocínio que ele faz, é porque ele não é justo, ele é perverso? Prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, perverso. Será que ele está dizendo que Jó se enquadra nisso? Arremete contra ele obstinadamente, atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. Será que no hebraico está dizendo isso? Vamos dar uma olhada lá, né? Aqui o pessoal deu um voo, né? Gente, encontre aí uma Bíblia na linguagem de hoje para ver o que eles vão dizer, né? Tá? Habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam destinadas a se fazerem montões de ruínas. Enxúndia, gordura, não é, Isaac? E aí? Será que está vendo aqui no dicionário? Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne. Então, é isso daí, né? Aqui gordura no sentido negativo, né? Então, é isso mesmo. Habitou em cidades assoladas, em casas em que que estavam deixando fazer montões de ruínas. O que é fazendo aqui no sentido do dinheiro. Será que ele está dizendo isso? Que Jó pertinho, nem pela terra. Ainda que ele faz, estivesse falando em tese, é claro que a sua aflição, puxa, será que você está me enquadrando nesse esquema aí? Não escapará das trevas, achando que vai ser renovo, e ao sopro da mão de Deus será arrebatado. O perverso. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. O que menos jovens é vaidoso, né, gente? A gente falou sobre o perfil do Jó no início do livro, e a gente disse que Jó não era uma pessoa que tinha nos dentes toda a sua jactância, orgulho e vaidade, pelo contrário. A gente vê Jó em muitos vídeos para saber como foram as festas, os banquetes, e a gente deduziu que, pelo que a Bíblia fala de Jó, quando ele reunia os filhos e fazia os sacrifícios não eram nada. Jó está tendo os filhos, a razão por que os sacrifícios eram feitos e o que tinha que ter no coração deles. O sacrifício vir acompanhado com arrependimento sincero. Senão isso é igual Abel e Caim. O que a Bíblia fala de Abel e Caim? Os dois fizeram um sacrifício. Deus orou o coração dos dois. Aceitou esse sacrifício. Ele aceitou Abel. Então teve sentido o sacrifício feito. Agora o sacrifício para nós agora é Jesus. Não é? E Deus continua olhando para o nosso coração. Não é? E seja assim, Jesus, vamos aceitos por Deus. Então, não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo. Essa palavra que faz para Jó. A vaidade será a condição perversa, vai ser a sua. Esta lhe consumará antes dos seus dias. Vai morrer precocemente. O seu ramo não reverdecerá. Era a palavra de ele faz para Jó, né?
E ele termina a argumentação nessa sua réplica, né, a Jó. Tá? Sacudirá as suas uvas verdes, como a vide, deixará cair a sua flor como a oliveira. A companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas de suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, quando o seu coração se prepara para enganos. Olha, gente, se ele faz estar repetindo o que ele assim como se fosse um discurso que ele já sabe que tem então nós vimos o Jó diante do sofrimento buscar uma resposta que não é que eles estão supondo, né? Jó não está sofrendo porque era mau, perverso ou porque pecou. Não era essa a razão, certo? Vamos ver semana que vem a resposta de Jó. Aí ele faz nessa segunda etapa de discursos. E se eu não me engano, a resposta de Jó ela vai ser dada nos capítulos 16, 17, isso. E no capítulo 18, Bildade, ele vem falando pela segunda vez. Ok? Aí semana que vem a gente recorda, eu pulei hoje, a gente recorda o discurso de Bildade. Entendeu? A gente ver aqui na retomada da vida. Vamos orar novamente. Vocês estão conosco e Deus continue abençoando a família do João. A situação que eles estão enfrentando é uma situação muito difícil. Só mesmo com a tua ajuda, com o teu socorro, eles podem enfrentar. E nós então pedimos e oramos a tua presença, o teu consolo, o teu conforto. E continue também nos abençoando, mais uma vez, essa fase que a gente enfrenta, que haja uma maneira, Senhor, das pessoas encararem esse período que as aproxime da tua providência, do teu cuidado, do teu amor. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você.